Ouça com atenção. Essa mensagem pode mudar completamente a forma como você caminha com Deus. Vivemos tempos perigosos, não apenas por guerras, doenças ou crises, mas por algo mais profundo. Milhões caminham sem perceber os sinais que Deus está enviando, Deus está falando, Deus está mostrando, mas o povo de Deus tem andado surdo, cego e distraído espiritualmente, e quando o discernimento desaparece, o engano entra. O diabo não precisa gritar quando o cristão já não escuta mais a voz do céu. Hoje, essa palavra vem como um chamado urgente. Não é suave, é um despertar. Se você não aprender a discernir os sinais de Deus, vai tomar decisões erradas, vai se envolver com pessoas erradas e caminhar por caminhos que Deus nunca planejou para você. Existe uma escuridão mais perigosa do que a noite, a escuridão dentro da alma que perdeu contato com Deus. Não estamos falando de incrédulos, estamos falando de homens e mulheres que frequentam igrejas, que oram, mas que vivem como quem caminha no escuro, sem direção, sem percepção espiritual, sem discernimento algum. Há um silêncio pesado no céu para quem perdeu a sensibilidade da fé. E o mais assustador, a maioria nem percebe que está cega. É possível viver dentro da igreja e estar fora da vontade de Deus. É possível citar versículos e não reconhecer a voz do Espírito Santo. É possível orar com os lábios e não ouvir uma palavra sequer vinda do céu. Por quê? Porque o discernimento foi apagado. A luz interior se apagou. O coração se tornou insensível. Imagine um homem entrando numa floresta densa à meia-noite, sem lanterna, sem direção, confiando apenas na intuição. A cada passo tropeça, se choca, se assusta com os sons. Assim está o cristão que perdeu o discernimento, vivendo por palpites espirituais, confundindo emoção com revelação. A Bíblia está cheia de exemplos de quem perdeu essa sensibilidade. Em 1 Samuel, capítulo 3, vemos um sacerdote velho, Eli, que já não reconhecia mais a voz de Deus, e um menino, Samuel, que mesmo sem experiência, estava pronto para ouvir. Samuel não sabia tudo. Mas ele escutou, ele respondeu, ele buscou. E quando entendeu, ele disse, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Essa frase é a chave. Ouvir com humildade, ouvir com prontidão, ouvir com o coração aberto. O discernimento morre quando a voz de Deus vira apenas uma formalidade. Muitos hoje vivem apenas de conselhos humanos, vídeos da internet e emoções do momento. E o mais perigoso, quando o discernimento morre, o engano prospera. Um coração sem discernimento não reconhece os ataques do inferno, mas há esperança. O primeiro passo para sair da cegueira espiritual é admitir: Senhor, eu não estou enxergando. Não há vergonha nisso. Deus reacende a luz naqueles que voltam com um coração sincero. O discernimento espiritual não é uma habilidade mágica. Não é um dom reservado a alguns poucos. É fruto de relacionamento com Deus. Ele cresce na presença, ele amadurece na oração, ele se fortalece na entrega diária. Simeão, na Bíblia, era um homem comum, mas era guiado pelo Espírito e por isso mesmo no meio do templo, mesmo entre tantos bebês e pessoas. Ele reconheceu o Messias, Jesus, nos braços de Maria, sem milagres, sem luzes, sem anjos, apenas movido pelo Espírito, ele viu o que ninguém mais viu. O discernimento. É isso, ver Deus onde ninguém vê, ouvir Deus onde reina o silêncio, sentir Deus mesmo nos momentos comuns. Mas isso só é possível para quem tem comunhão diária. Discernimento não floresce em corações distraídos, não nasce em rotinas superficiais. Ele cresce onde há sede de santidade, onde há fome de presença, onde há oração de joelhos. Muitos querem direção, mas não querem obediência. Querem sinais, mas não santidade.
Sem o Espírito, até a Bíblia pode ser mal interpretada. Sem o Espírito, a emoção parece direção. Sem o Espírito, o engano parece verdade. Veja Paulo. Em Atos 16, ele queria pregar na Ásia, mas o Espírito o impediu. Não porque fosse pecado, mas porque não era o tempo. Logo em seguida, veio a visão. Um homem da Macedônia clamando por ajuda. Ali estava a direção de Deus. Quantos hoje insistem em caminhos que Deus já fechou, relacionamentos, projetos, ministérios, que Deus já encerrou, mas que ainda tentam manter vivos por orgulho ou medo. O discernimento exige humildade, exige a coragem de dizer: Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Às vezes, o discernimento dói, porque ele nos chama a sair da zona de conforto, a cortar vínculos, a mudar planos, mas cada renúncia guiada pelo Espírito é um passo rumo ao nosso propósito. O maior perigo da falta de discernimento não é cair em pecado, é gastar anos em direções erradas, é fazer o que parece bom, mas não é o certo. O discernimento nos livra da distração disfarçada de produtividade, do ativismo religioso que afasta o coração da intimidade. Ananias e Safira, em Atos 5, nos mostram isso. Eles queriam parecer espirituais, mas estavam cheios de mentira. Foi o discernimento de Pedro que expôs o engano. Hoje, também vivemos dias assim. Lideranças carismáticas, sem unção, palavras doces, sem raiz na palavra, aparência de piedade, sem rendição. O discernimento é o que separa o espiritual do emocional, a verdade do engano. E esse discernimento precisa ser cultivado todos os dias, na oração, na palavra, na obediência, porque o dia mau virá. E quando ele chegar, não será a eloquência nem a experiência que vão te sustentar. Será o discernimento forjado no secreto. Por isso, clame hoje: Senhor, abra os meus olhos espirituais. Não aceite viver de achismos. Não caminhe na escuridão só porque o caminho parece seguro. Deus fala, Deus guia, e Ele deseja te conduzir ao centro da sua vontade. Que Ele acenda a luz do discernimento no seu coração. Que te mostre o caminho e que você possa dizer com paz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Amém. Se essa mensagem tocou o seu espírito, não deixe ela passar como apenas mais um vídeo. Deixe Deus usar esse momento como um marco na sua caminhada. Escreva nos comentários a palavra despertar, porque quando o discernimento espiritual é ativado, a alma desperta para ver, ouvir e obedecer à voz de Deus. Não escreva por impulso. Escreva com fé, como quem está dizendo ao céu: Senhor, desperta em mim o teu propósito, abre os meus olhos espirituais. E se você conhece alguém que está confuso, desanimado ou longe da presença de Deus, compartilhe esse vídeo agora. Você pode ser o instrumento que Deus usará para reacender a fé em alguém. E antes de sair, recomendo fortemente que assista ao vídeo anterior do canal. Essa pregação de 35 anos atrás mexeu com todos. Qual é a sua vida? Uma palavra impactante de Leonard Ravenhill que vai confrontar o seu coração e aprofundar ainda mais sua fé. O link está na descrição e nos cards aqui em cima. Você não está aqui por acaso. Deus ainda fala, e quem ouve jamais permanece o mesmo.